Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, mais uma oração, uma palavra de Deus ao nosso coração para os eventos finais para a grande volta do Senhor Jesus. Como diz a palavra do Senhor, João Batista, ele veio preparar o caminho para o Senhor. E assim também, Deus, o Senhor, está usando as nossas vidas para a grande preparação de Deus para a volta de Jesus Cristo, para o grande dia do arrebatamento da igreja, daqueles que serão arrebatados pelo Senhor. É mais um sinal de Deus para nossas vidas. É a palavra do Senhor que se encontra em 1 João, no capítulo 2, no versículo 10 em diante, a qual nós vamos ver algumas, aleluia, demonstrações espirituais do apóstolo João com as cartas para a igreja. Louvado seja Deus. Aonde diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tende a unção do Santo, e sabeis tudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Aleluia. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. Aleluia. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas estas coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo João, com mais, aleluia, um sinal para a sua vida, para a minha vida, da volta do Senhor Jesus. Nós sabemos que quando o apóstolo João, ele está agora, aleluia,
mostrando que é os últimos dias, é para que nós venhamos saber que nesses últimos dias o filho da perdição há de se manifestar. Nos últimos dias, nas últimas horas, aleluia, João está escrevendo essa carta para aqueles que estão lendo também nesta última hora, para que você venha entender, para que você venha saber que o Espírito que está em você, aleluia, vos ensinará todas as coisas. O Espírito de Deus, a unção de Deus na sua vida é o que vai, aleluia, declarar a verdade para a sua vida. E como ele disse, aleluia, para que quando o próprio Jesus se manifestar, você venha, aleluia, entender, para que não venhamos ter dúvida da volta dele, aleluia. E esse sinal é o sinal, aleluia, que ele está declarando para nós, que quando ele estiver perto de vir, nos últimos dias, nos últimos tempos finais, aleluia, é o tempo que o povo se apostatarão, que não crerão mais na volta de Jesus, que não confessarão mais o nome de Jesus, porque, aleluia, o próprio João disse, aquele que não confessa Cristo é anticristo, aleluia. Aquele que não confessar o Senhor como Salvador da sua vida, ele nem tem o Filho e nem o Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que confessa, ele tem tanto o Filho como também o Pai. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então João, ele está sendo agora, meus amados irmãos, preciso nessa palavra, aleluia, sobre a volta do Senhor Jesus. Ele está dizendo, meus amados irmãos, aleluia, que nós temos que estar convicto de toda a verdade, de toda a justiça para o grande dia do Senhor. Porque nós não podemos perder a fé, porque nós não podemos perder, aleluia, a fé para o dia do Senhor. E nós temos que estar se preparando para esta última hora, aleluia, que já são manifestos muitos anticristos, né? Já são manifestos, meus amados irmãos, são uma boa parte desse planeta, dessa terra, os seres humanos, aleluia, já estão, aleluia, não mais crendo, não tendo mais a fé em Deus. E isso é mais, aleluia, louvado seja Deus, algo revelado do Espírito Santo para nós, para que a gente venha entender que já é a última hora mesmo, que é a última hora, aleluia, da igreja na terra. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. São sinais que o apóstolo João tem mostrado para nós, aleluia. E nós sabemos que é a última hora. Você vê que muitos estão, né, colocando, aleluia, em vídeos, em pregações, o Espírito revelando quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem são os enganadores da palavra de Deus. Por que é que está, aleluia, sendo revelado isso? É porque é a última hora, é os últimos momentos finais do grande dia do Senhor, do grande dia do arrebatamento, do grande dia da tribulação,
Aleluia. Porque, meus amados irmãos, se não, aleluia, se não fosse verdade, nem nesse, aleluia, nessas palavras, nesses documentários que eles fazem, historiadores, né, pregadores, estariam anunciando. Mas Jesus está anunciando direto através de seus servos, que são últimos dias. Muitos têm sonhado, crianças têm sonhado a volta de Jesus. Jovens estão tendo visões. Velhos terão sonhos, como em Atos dos Apóstolos. Por isso que ele disse, nos últimos dias, né? Filhos e filhas, servos e servas profetizarão, velhos terão visões, revelações, jovens, crianças terão sonhos. Deus usará para os últimos dias esse tipo de gente. Essas pessoas estão sendo, aleluia, louvado seja Deus, usado para mostrar, como o apóstolo João disse, que nos últimos dias, aleluia, o anticristo se manifestará. Oh, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Mas como João disse, muitos que estavam com nós saíram de nós, porque não era de nós. Ou seja, começaram crendo, mas se apostataram. Então quer dizer, no meio da apostasia é o momento da volta de Jesus. Mas o sinal de João, no capítulo 3, aleluia, da primeira carta ao João, né? Primeira carta de João, aleluia, a sua epístola, no capítulo 3, aleluia, que muitos estão se apostatando, se desviaram da verdade, da justiça, e estão entrando em condenação e do juízo. Mas João disse, aleluia, ei, meus amados irmãos, vós tendes a unção dos santos e sabei de tudo. Tá vendo aí? Nós estamos sabendo já que é a última hora. Eu e você já estamos sabendo já que é os últimos momentos da igreja na terra. Que por se multiplicar a iniquidade, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, nós já entendemos que Jesus já está voltando. Oh, glória! É eu e você. É eu e você que temos, aleluia, o entendimento. É eu e você, aleluia, que temos a capacidade espiritual de entender, de ter sabedoria sobre a volta de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Rabandeka suíde rábia. Ele está voltando. Ele já está anunciando através de seus servos. Ele já está anunciando através de seus filhos. Como em Atos dos Apóstolos, filhos e filhas, jovens, anciões, crianças terão visões, sonhos. E para que isso? Para revelar a glória de Deus. Nos últimos dias, essas são os últimos dias. Não digo mais últimos dias, mas João, aleluia, está dizendo última hora. Não são dias mais, mas são horas. E depois faltarão poucos segundos para a sua volta. Aleluia. Olhe lá, se já não estamos nos segundos finais. Porque, aleluia, o homem da iniquidade está se revelando. O homem da iniquidade está se mostrando, irmão. Aleluia. O homem da iniquidade, ele, aleluia, está se revelando pouco a pouco.
E quem é servo de Deus, como disse João, aleluia, João disse: vós tendes a unção do santo e sabereis tudo. Nós temos o Espírito Santo que nos revela tudo, que mostra tudo, aleluia. Louvado seja Deus. Temos que dar lugar ao Espírito, temos que dar lugar ao Espírito Santo para Ele revelar. Ele está pronto para se revelar para ti. Ele está pronto para mostrar para você os eventos finais da vinda do Senhor. E Ele mostra, Ele revela, Ele decreta, Ele fortalece, Ele sustenta, Ele dá vitória, porque Ele é fiel. O apóstolo João, numa dessas cartas, capítulo 3, mostra mais sinais da volta de Jesus. Aleluia. Mostra mais sinais que o que tem na sua vida é poderoso. O Espírito Santo, ele tem poder sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele se revela para ti. Ele te ensina. Aleluia. Oh, aleluia. João, ele está dizendo: olha, eu escrevi essa carta, não é porque vocês não sabiam, aleluia, da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sei que vocês sabem da verdade. Por isso, João escreveu, né? Aleluia. E ele diz: porque nenhuma mentira, aleluia, prevalecerá contra a verdade. Louvado seja Deus. Porque o que estavam se enganando, né? Ele disse, estavam se apostatando. Aleluia. Ele sabia que eles iam sair e se apostatar da presença de Deus e se tornaria grande pedra de tropeço. Aleluia. Para a obra de Deus. Oh, aleluia. Como ele disse, era de nós, mas saíram de nós porque, aleluia, não eram de nós. Aleluia. Então João, ele diz: olha, ele não faz parte de mentira nenhuma, mas sim da verdade, porque não há nada, aleluia, contra a verdade, senão pela própria verdade. Aleluia. Logo depois, João vai dizer, né? Aleluia. Quem é mentiroso senão aquele que nega a Cristo, né? A Jesus Cristo. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Ai, decanta Ramanai, aleluia. Aquele que nega o Pai e o Filho já é o anticristo. Oh, glória a Deus. São sinais, igreja. São sinais da volta de Jesus. E muitos, aleluia, estão, aleluia, negando, desistindo da sua caminhada, perdendo a oportunidade para o grande dia do Senhor na terra. Aleluia. O Pai tem ensinado, tem instruído para cada um dos seus servos o que tem a unção, o que tem a verdade, o que tem a justiça. Aleluia. Esse prevalecerá diante de qualquer situação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. João disse: olha, eu vos escrevi acerca dos que vos estão enganando. Quer dizer, os que entraram em apostasia é porque foram enganados, né? Eles foram enganados, saíram do verdadeiro caminho. E os que perdem o caminho, né? Perde a verdade, perde a justiça. E os que perdem a justiça e a verdade, perde a salvação, perde o caminho que leva à salvação,
perde o caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo, meus amados irmãos. Aleluia. João, ele diz, olha, a unção que está em vocês, aleluia, que vós recebeste, louvado seja Deus, não tem necessidade que alguém vos ensine. Quer dizer, aleluia, que a unção, ela prepara o homem para receber a palavra de Deus. Ela abre os ouvidos dos homens, o entendimento do homem, para que a palavra penetre no nosso coração. E nós vamos ter entendimento que Deus está falando conosco. Porque antes nós andávamos, aleluia, como surdos, cegos, nu, aleluia, e paralítico, sem entender, sem para onde ir e não sabe nem para onde vai. Aleluia. Mas agora eu e você temos a unção de Cristo, temos a unção do Espírito, e nós sabemos todas as coisas. E o meu coração e o teu já está sempre anunciando que Jesus está voltando. Por quê? Porque a unção que está na tua vida já está sabendo que Ele está se preparando para buscar a sua igreja. Aleluia. João disse, olha, a unção que está em vós vos ensina todas as coisas, porque é verdadeira e não é mentira. Aleluia. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção de Deus nos ensina, e se chegamos mais a Deus, mais à presença do Senhor, a unção do Espírito chega até a nós. Aleluia. E nessa unção nos prepara diante do Senhor para a sua volta. Lembra das 10 virgens? Que as 5 prudentes estavam com as suas lamparinas cheias de unção. Quer dizer, preparou o caminho e elas chegaram até a porta. Mas as nécias perderam o caminho porque perderam a unção. Perderam porque, aleluia, a unção. Se você perder a unção, você, aleluia, perderá também o caminho, porque você não vai ter entendimento para onde vai. Você não vai ter entendimento, aleluia, nem sabedoria para lidar com situações. Mas a unção de Deus na vida do homem, ela é, aleluia, mais preciosa do que o ouro e a prata desse mundo. A presença de Deus, ela, aleluia, restitui tudo na tua vida. Lembra, aleluia, a arca na casa de Obed-edom, que a presença de Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Enfermidade, doença, prosperou 3 meses na casa dele. Aleluia. É a unção. Esta é a unção de Deus que vos ensina, e que vocês terão entendimento, diz o Senhor, sobre o meu retorno. Sinais, aleluia, estarão diante dos vossos olhos, e seguirão aqueles que crê. Os que crerem andarão não por vista, aleluia, mas sim pela fé. Pela fé em Cristo Jesus, aleluia. João, ele está dizendo, aleluia, que esse Espírito Santo, ele convence o homem, ele, aleluia, o homem da justiça, do juízo, do pecado, aleluia, do juízo. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Para o grande dia do Senhor, você não ficará duvidoso. Para o grande dia do Senhor, essa unção permanecerá na sua vida até a última hora, para sempre. Você terá entendimento de Deus. Você terá entendimento da palavra de Deus. A unção que está na tua vida é a palavra. É a palavra que te dá força. Ela fala com você. Ela instrui você. Ela dá entendimento para você. É a unção de Deus. É a unção de Deus.
que quebra todo jugo na tua vida, que mostra os caminhos de Deus verdadeiro. Se tu está indo para o caminho errado, a unção de Deus te mostra a verdade. Se tu está indo, aleluia, para o caminho certo, tu permanece nele, porque é a unção que te levanta, é a unção que te trata, que tira, aleluia, todo impedimento. Louvado seja Deus. João, com essa unção, ele diz: agora, filhinhos, permanecei nele. Olha aí, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Eita glória, aleluia. Com essa unção, meus amados irmãos, nós estamos nele, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele está em nós e nós estamos nele. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, aleluia, saberá, ele vai saber o dia do Senhor. Ele vai ter a confiança da volta de Deus. Ele vai ter a confiança, aleluia, sobre a sua volta. Quem tem, aleluia, o Espírito Santo na sua vida, olha esse sinal maravilhoso. Você não vai se perder. Você não vai, aleluia, parar. Por quê? Porque você estará convicto. Por isso que ele diz: permanecei. Permanecei nele. Permanecei nas obras, meus amados irmãos, na fé, na vontade de Deus, na obediência, santificando o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, para o grande dia do Senhor. Quem permanece nele se santifica. Quem permanece nele saberá os sinais da volta de Jesus. E esses são os sinais da volta de Jesus. Aleluia. Você saberá o dia da manifestação. Você vai saber, aleluia, que ele está se preparando. Que ele, aleluia, veio buscar um povo no meio de um povo. Haverá sinais, está havendo já, na terra e no céu. Grandes sinais, maravilha. O Senhor tem mostrado. Tem sinais ocultos que é só para aqueles que crê. Deus não vai mostrar para todos. Mas aqueles que perseveram no caminho, na verdade e na justiça, eles receberão os sinais. E a Bíblia diz, né? Seguirão, aleluia, os sinais seguirão aqueles que crê. Você vai saber. Você já está sendo tocado nesse momento. Você já está sabendo nesse momento sobre a volta de Jesus. Quem estiver em Cristo saberá a volta do Senhor. Quem estiver em Cristo terá confiança na volta do Senhor, porque eles não serão confundidos. Eu e você não seremos confundidos, porque estamos em Cristo. Porque estamos nele, ele está em nós. Aleluia. Oh, aleluia. Você nasceu dele. A obra está na tua vida. Ele, aleluia, está dizendo para você: são os últimos momentos. São as últimas horas. E ele está voltando para pegar um povo. Ele vai dizer, como disse a João: João, sobe aqui. Ele vai chamar você pelo nome. Por que ele chamará pelo nome? Se o teu nome estiver escrito no livro da vida, ele vai chamar pelo nome. Mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, ele não pode te chamar. Porque como é que ele vai chamar se ele não te conhece ainda? Mas ele quer te conhecer.
Ele quer que você, aleluia, confesse Ele como único Salvador da sua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Pois Ele disse: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, também confessarei o seu nome diante do Pai que estás no céu. Aleluia. Pois Ele disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, e aqueles que o Pai me der, no último dia eu ressuscitarei. Aleluia. São sinais, são eventos, aleluia, finais da volta de Jesus. João, o que está escrito há 2000 anos atrás, está se cumprindo nessas últimas horas. Está se cumprindo para o grande dia do Senhor. E aqueles que não, aleluia, quiseram ouvir, aqueles que não quiseram permanecer, porque Ele diz: permanecei nele, para o dia que Ele se manifestar. Porque se Ele se manifestar e você não permanecer, ficará de fora do reino de Deus. Pois Ele veio buscar aqueles que permanecem nele, aqueles que tomam a sua cruz, aquele que não olha para trás, aquele que põe a mão no arado e não olha para trás, aqueles que tomam a cruz e segue-me. Ele diz: aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Aleluia. Louvado seja Deus. São sinais, aleluia. Se você deseja, meus amados irmãos, ter Jesus na sua vida, aceite como Salvador da sua vida, confesse. Porque eu tenho que confessar, aleluia, não diretamente só da minha boca, mas do coração, para que o meu coração venha estar para o Senhor, não só o coração, mas o meu corpo, a minha alma, para o grande dia do Senhor. Porque naquele grande dia Ele vai arrebatar, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e a terra vai dar, aleluia, conta do teu corpo, o mar da mesma forma. No último dia ressuscitarão os outros que morreram sem Cristo. São sinais, são eventos sinais e finais dessa terra que Deus está preparando. Serão todos ressuscitados, uns para salvação eterna, receberão galardão, mas outros para condenação, para a segunda morte, que é o lago de fogo eterno, onde nunca mais sairá de lá. Queimarão eternamente. Porque o grande dia do Senhor está perto. O grande dia do juízo. O juiz está preparando, aleluia, o trono, para poder, aleluia, Ele te justificar ou te condenar. Deus é amor, meus amados irmãos, mas é justiça. E tudo que o homem plantar, ele vai colher. E se nessa terra você se esqueceu de Deus, pode ter certeza que Deus também vai se esquecer de você. Se você não fez a vontade de Deus nessa terra, pode ter certeza que também Ele, aleluia, não pronunciará o teu nome na boca dele. Porque a boca dele é santo. Ele é santo. O que sai da boca dele é forte, é poderoso. O que sai da boca dele é como uma espada afiada de 2 gumes. Aleluia. Então ficamos convictos, permanecendo nele. Permaneça no Senhor e na força do seu poder. Permaneça nele, aleluia. Vós que congregais do Senhor, que procurai a justiça, que andai nele, porque, aleluia, bem-aventurado são aqueles limpos de coração que verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, porque deles é o reino dos céus. Aleluia.
Permanecemos nele em qualquer situação, meus amados irmãos. Na perseguição, na luta, na prova, na tentação. Ore a Deus, aleluia. Como diz aleluia em Lucas 22, que o Senhor Jesus disse: olha, orai para que não entreis em tentação. Quando entra em tentação, o homem, ele está triste, ele está abalado, ele está cansado, ele está oprimido, e o diabo, ele entra contra a tua vida na tua fraqueza. E essa fraqueza, aleluia, é onde o diabo entra para destruir as vidas, as famílias, para destruir, para tirar a fé. Mas aleluia, continua na fé. Jó perdeu tudo, mas a fé ainda estava com ele. Jó perdeu os filhos, mas a fé estava com ele ainda. Não se perdeu a fé. Não deixe a sua fé, aleluia, se perder, porque você pode perder tudo, mas a fé, ela não pode se perder. Aleluia. Meus amados irmãos, são sinais da volta. São sinais de Jesus nessa terra. E o Senhor escolheu o anjo para avisar. Quem são os anjos? São eu e você. Deus colocou anjos, aleluia, como espíritos, né? Aleluia, são anjos que trabalham para o Senhor, diante do trono, para nos ajudar a nós a proclamar o Evangelho. Porque tem que sair da nossa boca, porque tem que ser anunciado a verdade. Se pregarem outro Evangelho além do que está posto, é anatema, é maldito, é amaldiçoado. Pois Paulo, o apóstolo Paulo disse: eu prego a Cristo ressuscitado. Eu prego a Cristo, aleluia, ressurreto. Louvado seja Deus. Pois ele falava de Cristo, de que ele foi salvo, de que o Senhor se revelou a ele, e no espírito de rebeldia dele, ele caiu cego. Aleluia. E o Senhor tem misericórdia da sua vida, porque Paulo, que era Saulo, foi o grande perseguidor da igreja, mas o Senhor tem misericórdia da sua vida. Peça misericórdia na sua vida, você que persegue a igreja, você que fala mal da igreja. O grande dia do Senhor está próximo para a tua vida, está próximo para nossas vidas, meus amados irmãos. Quem estiver na rocha vai ficar, aleluia, de pé, porque a rocha inabalável é Jesus Cristo. Mas quem tiver a sua casa na areia, vai vir vento, vai vir tempestade, e essa casa vai ser grande a sua queda. Jesus disse: a porta estreita, meus amados irmãos, é o que leva à salvação, mas a porta larga é o que leva à perdição, e muitos passarão por ela. Já a porta estreita, aleluia, poucos passarão pela porta estreita, mas que levarão à salvação. Pois, aleluia, o Senhor disse: para o homem, aleluia, é difícil, é impossível ir para o reino dos céus, mas para Deus tudo é possível. É possível aquele que crê, é possível aquele que vive permanente na presença do Senhor. Ele está convicto, como disse o apóstolo João, ele está certo, porque a unção de Deus ensina ele, ensina você, ensina a mim a sermos mais do que vencedor, a sermos mais do que vencedor no nome de Jesus. Eu e você, aleluia, estamos perseverando nessa última hora, estamos perseverando nesse último momento. São sinais da vinda de Cristo, e o Espírito Santo já está falando. Ouçam o que o Espírito tem dito às igrejas. Aleluia. Ouça, aleluia, o que o Pai tem trazido para você, tem trazido para nós a sua palavra, para o grande dia da redenção, para o grande dia da salvação. Oh, aleluia. Muitos estão caindo nesse lado do diabo, muitos estão caindo nesse lado do inimigo, mas aqueles que permanecem em Cristo, Cristo permanece também, aleluia, na sua vida.
E sinais estão sendo revelados para você nesse momento. Se prepare. A Bíblia diz, aleluia, que quando a noiva, se prepara para o rei, aleluia, como louvado seja Deus, algumas mulheres que eram mulheres de rei, na Bíblia Sagrada, ela se preparava para o rei. Ela ficava adornada, a noiva, Nós temos que se preparar. João, ele está doutrinando você e a mim para se preparar. Prepara teu coração. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te envolver. Não apagueis o Espírito, nem, aleluia, desprezeis as profecias bíblicas, a palavra do Senhor, os ensinamentos de Deus. Vem estar avivado na tua vida, vem estar vivo, porque muitos já se esqueceram até da palavra de Deus. O mar está tão brabo, o mar está tão sujo e imundo de pecado, que o que é santo, se não permanecer nele, se apostatará. Só olharão para o carnal, mas não entrarão em espírito. E ficarão na luta, na prova, no grande dia da tribulação. Mas os que estão em espírito, aqueles que têm Espírito Santo, eles permanecerão firmes. Porque o Espírito ensina-vos todas as coisas. Nesse momento Deus me mostra um mar negro, como se fosse todo preto, cheio de piche. Muita gente morrendo nesse mar. Perderam, se esqueceram de Deus, da palavra. Aleluia. Perderam a identidade. Entraram em pecado e ilusão. Estão iludidos, cegos, surdos. Estão nus diante de Deus, miseráveis. Perderam a fé. O Senhor me mostra, meus amados irmãos, que mar é esse, Jesus? Que mar negro é esse nessa terra? Deus me mostra um mar negro e muita gente dentro, como se estivesse dormindo. E alguns que se acordam pedem socorro, mas estão aprisionados. Meu Deus, o que aprisiona o homem e a mulher são os teus desejos, são suas vontades. Mas quando a vontade de Cristo está na nossa vida, toda a prisão é quebrada. Porque nós não pensamos mais o que é nosso, mas pensamos o que é de Deus. Jesus vai voltar para libertar o que é seu, para levar o que é seu. Porque não foi ali com prata nem com ouro, mas foi pelo sangue de Cristo. Foi pelo sangue de Jesus, um sacrifício vivo. Como cordeiro, sem mancha, sem mácula, levou sobre si os nossos pecados. Aleluia. Ramantecou managassá. Aleluia. É desse jeito. É desse jeito que Deus opera. É desse jeito que Deus abre o teu entendimento. Visões, revelações de Deus nesta oração. Visões, sinais, maravilhas da volta de Jesus. Um grande mar negro está afundando o povo. Meu Deus. Meu Senhor, tem misericórdia. Um grande mar negro, como se fosse óleo, aqueles óleos pretos, está crescendo. E muitos estão dentro. Meu Senhor, estão perdendo as forças, perderam a visão,
estão perdendo a respiração, estão sem oxigênio. É um mar escuro, preto, negro, não tem peixe não, só tem pessoas. Estão se afundando, estão se perdendo. Só Deus para livrar, só Deus para interceder, só Deus para entrar, aleluia, e fazer o milagre acontecer. Ele vai pegar pela mão, Ele vai pegar pela mão para levantar de novo. Ele vai operar. Ele está aqui. O Senhor veio. O Senhor enviou suas legiões de anjos ao nosso favor. O Senhor enviou suas legiões de anjos ao nosso favor. Ele veio decretar. Ele veio sustentar. Permaneça nele, para que você não caia nesse mar negro, negro do pecado da injustiça, que mata o homem aos poucos, vai destruindo cada dia mais. Mas Deus, o Senhor, Ele entrará, Ele fará o que Ele pode, porque Ele pode tudo. A ordem é dele. Mas se você não quiser, você vai ficar. Mas se você quiser, você vai sair. Porque Deus é fiel. Vai pegar pela mão. Vai mostrar que Ele é Deus. São sinais, Cristo. O grande mar está se espalhando nessa terra. Negro está se completando. A ira de Deus está por vir. As 7 taças da ira, os selos, 7 selos, as 7 trombetas. São sinais. São sinais. Haverá o grande arrebatamento do Senhor nessa terra, onde Deus, o Senhor, operará suas maravilhas. Aleluia. É assim que Ele opera. É assim que Ele decreta. João não falou últimos dias, mas falou horas. Últimas horas. Está preparado? Eu tive várias visões. Uma vez eu entrava numa casa, que era a casa da minha família. Isso era 7 horas da manhã. Quando eu entrava e eu olhava pela porta, começava a ficar escuro. Aí eu disse assim: agora que é 7 da manhã, já está escuro tudo. Aleluia. E ali eu saía para fora e olhava, era escuridão total. Não via mais nem a lua e nem o sol brilhar mais. E eu começava a anunciar e a pregar: olha, é o Apocalipse. É o Apocalipse. E eu começava a anunciar e muitos estavam embriagados. Não queria nem ouvir. E eu dizia: chegou a hora de vocês. Se arrependam antes que sejam tarde demais. E era uma escuridão total. Muitos achavam que era apenas um eclipse, uma coisa normal. Mas não era. Era algo mesmo que está escrito na Bíblia, onde o sol escurecerá, né? A lua não vai, aleluia, não vai mais brilhar. As estrelas cairão dos céus, poderes, aleluia,
dos céus serão abalados. Meu Deus, te prepara. É o dia do Senhor. E Deus vai levar o que é seu. Deus vai arrebatar a sua igreja. Deus vai arrebatar os seus povos. Deus vai arrebatar o que é seu. Aleluia. Muitos chorarão. Muitos, aleluia, se entristecerão. Muitos rangerão os dentes. Aleluia. Porque não ouviram, porque não quiseram a palavra, a verdade, a justiça. Quando fechar o olho, que tu abrir os teus olhos no inferno, tu vai gritar amargamente, porque os demônios estarão lá. Será queimado com fogo, com larva de fogo quente, como a cidade de Sodoma e Gomorra. Enxofre, fogo que nunca se apaga, nunca. Olhe para isso, irmão. Olhe para o Senhor verdadeiramente, não saia, permaneça nele. Porque quem peca, quem morre no pecado não verá Deus, mas verá a sua ira sobre você. Porque o Senhor voltará na ira dele. E o Senhor guardará o que é seu. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Aleluia. Peça perdão a Deus. Aleluia. Remecá, suíde, remecai. Aleluia, Senhor. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Até pronunciar a palavra voltando. Na hora que eu disser voltando, se ele quiser voltar, antes de eu pronunciar, ele já voltou. Porque será como um aleluia, um relâmpago que sai do Oriente até o Ocidente. Aleluia, da extremidade da terra, de uma parte até a outra. É lá como um relâmpago. Eita Jesus, é a volta dele. Xaramam de Calabachá, Ribicou, Anabagauiriha. Aleluia. Esse Deus é tremendo, irmão. Esse Deus é tremendo. São maravilhas de Deus. São obras. Os poderes do céu serão abalados. O diabo, aleluia, o anticristo reinará. Haverá mortandade de gente morta, dos que ficaram, dos que, aleluia, não confessaram, né? E nem usaram o chip da besta, mas não negaram a Cristo. Ele vai matar, ele vai, aleluia, esfolar, ele vai acabar com, aleluia, com os crentes, daqueles que ficaram. Mas aqueles que se foram estarão em paz, em gozo. E aqueles, aleluia, que foram, receberão paz e gozo. Os que ficaram, receberão tribulação grande sobre essa terra. Meu Deus. Jesus comparou, né, essa grande tribulação que nunca houve antes e nem haverá, porque será o fim. Aleluia. É como uma mulher que está prestes a ter uma criança, como os dores de parto, que é a dor da morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Esses são sinais nessa terra que Jesus está revelando, mostrando para você e para mim. Ouça o que o Espírito tem dito às igrejas. Oh, aleluia. Vai se abrir os céus. E o Senhor enviará anjos
de uma extremidade até a outra, para separar os escolhidos, o bom dos maus. Eita Jesus, quem é que pode com o poder de Deus? Meu irmão, quem é que pode com o poder de Deus? Pois o Espírito Santo, ele selou na tua vida, selou na minha vida. Se é que o Espírito Santo está na tua vida, diz o apóstolo Paulo, né? Porque onde há o Espírito há liberdade. Nós temos a liberdade. Nós não somos aprisionados do mundo, onde muitos estão aprisionados neste mundo ainda, se prendendo às coisas do mundo, se prendendo às coisas, aleluia, errada, entrando na lei do homem, mas não querem ouvir a palavra, a lei de Deus. Não tem, aleluia, mais o temor, porque perderam o temor de Deus. Na casa do Senhor, na casa de Deus, irmão, aleluia, é o temor do Senhor que precisamos ser restaurado na sua vida, na minha vida. Esse temor nos deixa preocupados em fazer sempre a vontade de Deus, né? A preocupação que não é preocupação, mas é endireitando o nosso caminho para não pecar contra o Senhor, porque a Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar, Senhor, contra ti. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós guardamos esta palavra, nós, aleluia, no nosso coração é o temor de Deus, meus amados irmãos, e nós não podemos perder, como João disse: permanecei neles, filhinhos, meus filhinhos, e ele permanecerá em vós, para o grande dia, para que vocês não venham, aleluia, se embaraçar, mas venham saber que Jesus já está voltando, que ele está voltando. A verdade é essa, a justiça é essa, essa é a plena vontade de Deus, maravilha de Deus na tua vida, é a glória de Deus, é o livramento de Deus sobre mim e a tua vida nesse dia de hoje. Receba essa palavra, essa oração, receba esse poder, receba a libertação, receba a graça de Deus, que a paz de Deus venha reinar na minha e na tua vida, que todas as obras do diabo venham ser quebradas agora. Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai desmanchando agora. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vai tomando, meu Deus, à frente. Vai decretando na frente, meu Deus, com mais os sinais da volta de Cristo. Dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, passa para pessoas com essa verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32, seu filho vos libertar, né? Certamente sereis livres. Aleluia. É o livramento, é a graça de Deus, é o mistério de Deus. Chega na tua vida sinais e maravilhas, sinais da volta de Cristo, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém.